Ao som das guitarras de Davi Baeta e Rogério Carvalho, iniciamos aí mais uma edição aí do Cidadania e Socialismo. E hoje tratando de um tema fundamental, que é a educação, né? Evidente que até por ser um tema fundamental, é um tema complexo, né? E nessa uma hora de programa a gente vai procurar aqui abordar alguns aspectos mais importantes e mais gerais, né? A educação realmente merece que a gente tenha vários programas, né, falando dessa matéria. Estou recebendo aqui dois convidados, né, que vão nos ajudar a bater esse papo sobre a educação na rede estadual, na rede municipal, falar um pouco desse movimento grevista, né? E antes da apresentação dos nossos convidados, vamos aí de imediato, de bate-pronto, deixar aberto os canais de comunicação, né? Porque, como a gente sempre diz aqui, nós estamos numa TV comunitária e a participação, a interatividade é fundamental, né? Pelo telefone da Jovem TV 2629-2571, 2629-2571, ou se você preferir, através aqui das redes sociais, né, da nossa página no Facebook, Programa Cidadania e Socialismo, né? Fácil, tranquilo, e após, né, as participações no final do programa, como já é de praxe, o sorteio do livro da semana. Nós vamos falar de educação, inclusive de educação estadual, que não anda nada bem. Então, para poder dar uma amenizada no tema, que às vezes é duro, nós vamos trazer um livro aqui sobre o Rio de Janeiro, um livro do pesquisador, do advogado Sérgio Friedman, que é um colaborador, inclusive, aqui do programa, né? E é um livro que fala sobre a história do Rio de Janeiro, o Palácio Monroe, sua construção, né? E depois a sua demolição, né? Uma pena, um monumento histórico fundamental, né? Que serviu de sede do Senado quando o Rio de Janeiro era a capital e foi demolido pela ditadura militar, uma obra maravilhosa, né? E o Sérgio Friedman conta nesse livro a história do Palácio Monroe. Então, um livro muito interessante, principalmente para quem gosta de história, né? E hoje, dia 19 de agosto, é o dia do historiador. Então, até em homenagem ao dia do historiador, nós estamos deixando aqui, colocando esse livro como brinde de sorteio ao final do nosso programa, né? Isso colocado, vamos aqui apresentar aqui os nossos convidados, para que a gente possa aí começar, né, a entrar na pauta aí do Cidadania de hoje, que é a educação. Estou tendo aqui o prazer de receber a professora Denise Alvarenga Quintal, que está aqui ao meu lado, né, professora tanto da rede pública municipal quanto da rede pública estadual, que vai nos ajudar, né, a colocar, a esclarecer, a colocar o ponto de vista dela sobre todas essas questões. E aqui, ao meu lado direito, o Vitor Davidovich, que é diretor do Grêmio Síntese do IFE, né, Instituto Federal Fluminense aqui de Cabo Frio, que estuda numa instituição federal que pode até nos dar, né, esse contraponto de como é essa questão na rede federal, com a rede municipal e a rede estadual. Cumprimentando aqui os nossos convidados. Denise, prazer tê-la aqui, né, mais uma vez. Você já veio aqui algumas vezes no Cidadania e é sempre uma honra, né, poder contar aqui com o seu conhecimento, com a sua informação, né, na área da educação. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o nosso movimento. Estamos, no momento, numa greve da rede estadual e também com a participação no Rio de Janeiro da rede municipal. No município do Rio, uma greve histórica, depois de 19 anos, o município entra em greve, então estamos num movimento grande, crescendo, e esperamos poder avançar em algumas das nossas pautas para que a gente possa ter uma educação estadual um pouco menos caótica do que a gente vê hoje, né? Vitor, boa tarde tê-lo aqui. Primeira vez, né, Vitor, no Cidadania, Primeira né? vez. Espero que de muitas.
Provavelmente. Obrigado pelo convite, Cláudio. Boa tarde. E a gente vai tentar trazer aqui, relacionar, né, a nossa educação federal, trazer as experiências que a gente tem na educação federal, que tem dado um pouco mais certo do que a estadual, com certeza, né? A gente pode fazer uma relação aqui em relação a isso. E trazer também a nossa pauta do transporte, que a gente está levando para a Câmara de Cabo Frio, que é um tema suplementar ao tema da educação, né? Porque além de garantir a educação, a gente tem que garantir o acesso a ela. Então a gente vai trazer aqui a pauta e tentar relacionar isso tudo. E você tem participado aí ativamente, né, dos movimentos sociais, o que é muito importante. O meu microfone ficou fora do ar, produção, nesse início ou não? Ficou legal, né? Então tá bacana o som, né? Pensei que tinha dado algum problema com o som. Denise, a gente podia começar, assim, num primeiro momento, fazendo uma avaliação geral, né? Porque daqui a pouco, inclusive, nós vamos ouvir aqui no Fala Cidadão algumas opiniões populares também, né? Principalmente os jovens se manifestando. Mas era importante ouvir de você uma avaliação de como é que você vê esse momento, tanto da rede estadual, num primeiro momento, até por causa do movimento grevista, e depois da rede municipal. Rede estadual primeiro. Como é que você vê? Quais são as principais características que você acha importante levar a conhecimento aí do nosso telespectador? Então, nós temos situações na rede estadual que são muito sérias, gravíssimas. Uma questão que, assim, tem nos trazido bastante preocupação é a questão da terceirização. Hoje, o Estado trabalha com essa linha da terceirização. Praticamente não temos mais nenhum servidor profissional de educação no Estado não docente que está tendo concurso. A gente não está tendo concurso para nenhum servidor dessa categoria. E as empresas têm dominado esse funcionamento nas unidades escolares. A terceirização de equipamentos, a terceirização humana, ela está chegando com muita força, o que faz com que a escola fique cada vez mais fragilizada, sucateada, com relação a esse aspecto da terceirização. A gente sabe que o governo Sérgio Cabral e todos os outros que também têm a mesma linha que o PMDB, o governo do Sérgio Cabral, ele investe nesse desvio do dinheiro público, quer dizer, sucateia o serviço estadual, né, o serviço público, e privatiza, terceiriza algumas funções. O fato de ter um economista ocupando a secretaria no lugar de um educador tem a ver com isso? É óbvio que tem. A gente está vendo isso no campo federal, no campo estadual e no campo municipal. No município do Rio de Janeiro, são todos gestores da pasta, são economistas. Então, o Mercadante é economista, o Risolia é economista e a Cláudia Costin é economista. E às vezes vem a educação como uma prestação de serviço, exatamente, não como um direito da população. Será que eu estou errado nessa observação? Não, exatamente isso. A gente está vendo isso, o desmonte do serviço público e na educação com um avanço cada vez maior. No Estado ainda temos, infelizmente, a política da meritocracia e da bonificação, que atrapalha ainda mais o nosso trabalho. Alguns colegas, né, eu estive conversando recentemente com alguns colegas na conferência de educação e eles diziam, mas professora, é contra a valorização por mérito? Nós somos contra essa política de bonificação, porque ela é uma farsa, uma grande farsa. A gente tem situações de burlar a própria realidade para poder ter uma boa pontuação. Eu posso dizer, por exemplo, que existem escolas da rede estadual que, na falta do professor, não tem professor para dar aula, a direção, para maquiar a situação da escola, porque a direção ela é cobrada. Existe um sistema chamado GID no Estado, que a escola fica como uma árvore, e aí, à medida que tem uma carência, uma deficiência, essa árvore vai ficando amarela até chegar ao vermelho, e as diretoras têm que
que trabalhar para resolver esse problema. Então, assim, não tem professor na sala, não tem nota lançada, a árvore sai de verde para amarelo. Então, para minimizar isso, para maquiar esse sistema da bonificação, da meritocracia, as diretoras distribuem trabalhos de pesquisa, os alunos, por exemplo, da disciplina de física, da disciplina de química, da disciplina de história, e a diretora é formada em língua portuguesa. Ela recolhe a pesquisa e dá uma nota, lança no sistema para a árvore da escola ficar verde, para não perder o bônus, para não perder a premiação. Então, vai causando fraude, a verdadeira fraude que acontece hoje, em virtude de um bônus, de um prêmio que as pessoas querem, porque assim, o salário do Estado é R$ 1.080 para quem ingressou com graduação. Isso acrescenta alguma coisa no projeto pedagógico da educação? Financeiramente? Não, como conteúdo, não sei. O que isso facilita para o professor? Isso que eu não, para o professor não tem nenhum tipo de facilidade. Ele tem um prêmio. Se ele cumprir metas, essas metas de lançar nota no sistema, porque eu fiz concurso para professora, está lá nas minhas atribuições, registrar o meu conteúdo, lançar nota, mas eu faço isso no meu diário de classe. O governo me obriga a fazer no diário de classe e depois ir para o sistema online. E aí não é preciso mais o auxiliar administrativo da secretaria da escola, porque o professor lança a nota. Então, assim, ele economiza, não faz concurso, eu fico fazendo serviço que não é do professor, e a carreira do auxiliar administrativo da secretaria não tem concurso, nós somos radicalmente tudo isso. Então, e gera um relatório para o economista lá, né? Exatamente. A gente tem a situação da terceirização, a gente tem a situação da bonificação, da meritocracia falida, porque esse sistema foi implementado nos Estados Unidos. E a autora do livro que fala sobre a crise da educação nos Estados Unidos diz que o que causou a crise maior foi essa implementação desse sistema de mérito e bonificação, que isso não deu certo lá, faliu o sistema lá, e a gente está fazendo aqui com alguns anos de atraso. E ainda, para piorar, a questão da matriz curricular empobrecida do Estado. Isso é que é importante. Então, assim, nós temos, fazendo uma conta rápida, o aluno tem 6 aulas diárias, 6 aulas de 50 minutos por dia. No Estado, a matriz curricular é de 26 tempos. O Rui Barbosa, por exemplo, tem 32 tempos de aula por semana. Então, 2 aulas são fora do horário do turno. O Estado tem 26 tempos e aí precisa dar conta de todas as disciplinas obrigatórias. Filosofia, sociologia, espanhol, inglês, português, química, física. Não cabe tantas disciplinas. E o aluno acaba ficando com menos conteúdo, é isso? E menos aulas também. Menos aulas e menos conteúdo. Então, assim, o professor de filosofia hoje no Estado tem 1 tempo de aula. Imagina que o professor que tem uma matrícula de 30 tempos em sala de aula, ele tem que pegar 30 turmas, 30 diários para fazer. Né? Eu sou professora de língua portuguesa. Língua portuguesa tem 6 aulas no primeiro ano e 4 aulas no segundo. Então, com 2 turmas eu fecho o meu horário, com 3 turmas eu fecho o meu horário. O colega de sociologia tem que ter 16 turmas para fechar o horário dele, 12 turmas para fechar o horário dele. Ele dá 1 tempo de aula. 1 tempo de aula de 45 minutos, de 50 minutos, é o tempo do professor fazer chamada, fazer situar qual é onde nós estamos e acabou a aula. E depois eles reclamam da evasão escolar. Por isso que a gente está com um projeto na Alerj, uma matrícula, uma escola, para garantir aos colegas, ao menos, a dignidade de trabalhar em uma única escola. Então, é uma das nossas pautas de reivindicação, é o projeto Uma Matrícula, uma Escola. Antes da gente entrar na questão da educação municipal, eu queria ouvir de você também uma consideração sobre a questão salarial no Estado.
questão salarial no Estado? Então, eu já comentei aqui que o salário inicial do Estado é R$ 1.080. Bom você falar de novo lá para o telespectador ouvir de R$ novamente. 1.080 é o salário inicial do professor graduado com faculdade, com ensino superior no Estado do Rio de Janeiro. R$ 1.080. Aí, pois então, aí o secretário, o senhor Resolia, oferece a premiação. Essa premiação é uma premiação assim, porque antes nós tínhamos o Nova Escola. O Nova Escola, ele era terrível, ele era ruim. Criado garotinho? Por garotinho. Ele criava uma diferença salarial entre as escolas, porque a minha escola recebia R$ 200 a mais, a outra escola recebia R$ 400 a mais, a outra recebia R$ 100 a mais, mas todas as escolas recebiam a Nova Escola. O Sérgio Cabral, na cartinha dele que enviou para nossas casas, na campanha, na primeira vez que ele se candidatou prometendo o fim do Nova Escola. Nós lutamos durante muitos anos depois que ele assumiu para incorporar o Nova Escola. Derrubamos o Nova Escola, o programa Nova Escola foi incorporado ao nosso vencimento, até porque o nosso salário estava tão defasado que a incorporação trouxe a esse patamar ridículo que temos hoje. E hoje, a bonificação, o plano de metas, ele é muito mais cruel, porque, só para você ter uma noção, toda a região, Cabo Frio, Búzios, Arraial, toda a região, uma única escola recebeu a bonificação. É a escola da Praia do Siqueira, que eu sou professora, que eu nunca fiz, inclusive, nunca obedeci aquelas metas, porque eu sou contra esse plano de metas e cumpro decisão da Assembleia, não lanço notas, não apliquei o SAERJ, faço conforme a gente decidiu na Assembleia, mas a minha escola foi contemplada. Então, uma única escola em toda a região, e a gente pode dizer que também é pelo número, uma escola pequena, então também tem isso, né? Muitas vezes eles procuram uma escola menor porque assim como minha escola, alguns profissionais ficaram ali tentando impedir que a nota não caísse, outras escolas, os colegas ainda lançaram a nota e não receberam absolutamente nada, foram enganados pelo governo do Estado. Como vocês podem ver, realmente nós precisamos de 4, 5, 6, 10 programas para abordar toda essa complexidade hoje que é a questão da educação. Isso a gente está fazendo, a Denise está traçando aqui uma visão, né, de forma superficial ainda, né? Teria muita coisa para falar. Temos muitas situações. E sem oferecer, assim, apresentar o que a gente entenderia que deveria ser feito, né? Então a gente vai ter que realmente voltar nesse tema várias vezes. Mas nós vamos voltar ainda na rede estadual, somente na hora que a gente for comentar sobre a questão da greve. Mas eu queria também uma visão sua, um pouquinho antes aqui de passar depois eu vou passar para o Vitor, para ele fazer esse contraponto, sobre o momento aqui da educação no município com o novo governo, né, Alain Corrêa, que está aí. Se você vê alguma mudança de parâmetro, de visão do governo que saiu, Marquinhos Mendes, para o governo que entrou agora, o Alain Corrêa. Então, aqui no município nós tivemos, verdade, nós tivemos um ganho significativo salarial. A implementação do plano de cargos foi um salto na questão salarial. Nós saímos de um salário inicial para os efetivos, né? Porque os contratados, coitados, eles não têm nenhum tipo de diferença salarial. Se a gente teve um salto na questão salarial, nós podemos dizer que uma parte dos servidores tiveram. Denise, o Doc Costa, te interromper rapidamente, exatamente o Doc Costa participa aqui e fala isso, que os professores contratados, eles ganham metade dos efetivos. E ele pergunta se isso não fere a isonomia salarial da categoria. É óbvio que isso fere a isonomia, são profissionais que exercem a mesma função dentro da mesma unidade escolar, ganhando salários diferentes. Isso é uma situação muito difícil, muito complicada, mas, assim, nós fizemos a nossa parte, né? Enquanto sindicato, porque eu sou diretora do CEP Lagos, eu componho a direção hoje do CEP Lagos, e o CEP, através do seu jurídico, fez uma denúncia ao Ministério Público com relação a essa diferença salarial,
estamos aguardando o pronunciamento do Ministério Público, fizemos toda a justificativa a respeito de termos situações idênticas, profissionais que exercem o mesmo trabalho e ganham salários diferentes. Deixa eu ver se tem alguém na linha aqui. Tem alguém na linha aí, produção? Caiu a ligação, né? Peço aí ao telespectador que volte a ligar, né? Para que a gente possa exatamente ter esse processo de participação popular aí que é sempre importante. Agora, em termos estruturais, Denise, você viu mudanças em termos estruturais, mudanças, sei lá, de projeto pedagógico que possa trazer ganho para a educação do município ou continua tudo igual? Olha só, na verdade o que a gente está percebendo é uma dificuldade generalizada pela equipe da educação de administrar a educação no município de Cabo Frio. A princípio, né, nos primeiros meses, sempre dizendo que ainda estão tomando pé, que ainda não conhecem toda a realidade. Chegaram num momento bastante difícil, bastante complicado da questão da carga horária que foi implementada, foi toda discutida e aprovada ano passado, mas para ser implementada este ano. Então tivemos uma situação difícil inicialmente, mas que não teve uma maneira de administrar essas dificuldades. A gente tem tentado levar algumas situações, algumas proposições ao governo, mas a gente não tem resposta, o governo não responde. Continua Estamos fechado. Há 7 meses, né? Agora entrando no 8º mês, estamos há 7 meses aguardando esse posicionamento e o governo não traz para a categoria, não debate com a categoria as nossas demandas. Temos uma situação importante a ser discutida, que é a questão de 1/3, que Cabo Frio diz que está respeitando a lei de 1/3, mas a gente sabe que não está, porque 14 não é 2/3 de 20, assim como 6 não é 1/3 de 20. A gente tem uma situação legal para dar conta, está errada essa conta de Cabo Frio, nós já tínhamos sinalizado isso no ano passado. Acho que o telefone está na linha. Passou de maneira sem Vamos dar uma chance, só um minutinho, só para a gente dar uma força, desculpe te interromper. Tem alguém na linha? Tem, produção, pode soltar a ligação. Alô, quem está na linha? Marcos Leite. Fala, Marcos Leite. Tudo bem? Eu concordo com você, a professora Denise está aí, né? Professora Denise. Professora Denise. Eu gostaria de ressaltar que esse governo é a continuidade do governo Marquinhos Mendes, é o mesmo governo. Tanto é que o secretário está tudo voltando, camarada. A corrupção está aumentando esse governo, né? Um tal de gasta dinheiro com isso, gasta dinheiro com aquilo, e a resposta a gente não consegue. Entendi, Marco. Você vê continuidade aí, né? Na mesma política, né? Foi a pergunta, inclusive, que eu fiz a Denise aqui. Alô? Alô? Então tá legal, Marcos. Eu agradeço essa sua participação aí. Você tá dentro do programa, tá? Obrigado aí, cara. Vou te colocar aqui no sorteio do livro, tá legal? Ok, valeu, obrigado. Ok. Valeu, abraço. A sensação que eu tenho, Denise, é essa também. É que há uma certa continuidade, até porque, a desculpa, eu falei aqui na semana passada, de que esse governo está há 7 meses, o Alaí foi prefeito 3 vezes da cidade, quer dizer, ele conhece perfeitamente a realidade disso aí, né? E me parece que o fato de dizer que está tomando pé, isso aí não me convence. Marquinhos governou 8 anos, mas os 4 primeiros anos de Marquinhos foram juntos com ele novamente. Então eu acho que está faltando, eu acho que é gestão, né, lá na Secretaria de Educação, e, conforme eu falei, um diálogo mais próximo com os professores, com o sindicato, para que as decisões não sejam sempre de cima para baixo. A gente discutiu isso aqui no programa passado, que a gente nota, não só na educação, mas em várias outras áreas da administração pública na cidade, as decisões são sempre muito autocráticas, de cima para baixo. Deixa eu colocar o Vitor aqui no debate, até porque o Vitor é estudante da rede federal, mas é óbvio, né, estudante do IFE, conhece os colegas dele que estudam na rede municipal, né, Vitor? Então eu queria que você traçasse aí um paralelo, se você vê facilidades na rede federal em contrapartida com essas dificuldades que o aluno enfrenta na rede municipal. A rede federal foi por muito tempo a nossa pérola, né? Mas hoje ela também sofre alguns desgastes dessa própria política de precarizar para favorecer o setor privado.
Então a gente passou em 2011 por uma greve de 3 meses e em 2012 também por outra greve de 3 meses. Então foram 6 meses de greve nos últimos 2 anos. Então fica evidente que nós também temos problemas. Existem muitas faculdades hoje com problemas estruturais tão parecidos com o das escolas municipais e estaduais. O Instituto Federal de Cabo Frio, por ser novo, por ser desse programa que teve do Lula de expansão, é um instituto bem estruturado. Mas a gente tem conhecimento de institutos federais e de faculdades, né, universidades públicas, precarizadas. Então, assim, não é um problema só da rede municipal ou estadual. Esse problema também se repete na federal, apesar de se repetir em menor nível. O sentimento que você tem, por exemplo, nós temos 3 escolas de segundo grau aqui no município, né? O IFE é só segundo grau, não é isso? Além do curso superior lá, né? Das áreas de humanas. É o ensino profissionalizante, superior e médio. Da escola fundamental, né? Que chama primeiro e segundo grau, é segundo grau o IFE, não é isso? Segundo grau. Segundo grau. Você acha, na sua opinião, que o IFE oferece um ensino de melhor qualidade do que o das 3 escolas de segundo grau de Cabo Frio? Isso com certeza. O ensino do IFE ele é muito parecido com o ensino que a gente tem nas redes particulares, principalmente da capital, né? Porque até aqui na cidade até a rede particular não oferece um ensino de qualidade. Mas o IFE ele consegue se equiparar ao ensino que é oferecido na rede particular das capitais. Essa comparação que o Vitor fez do IFE para o segundo grau, que evidentemente não seria, teoricamente, obrigação da prefeitura, apesar que a Constituição ela não determina que seja só o primeiro grau, digamos assim, né? Você vê, Denise, também, você que conhece bem as duas esferas, porque você dá aula numa escola de segundo grau também no município, né? Que é o Rui Barbosa. Eu dou aula na... Que é uma escola considerada, para o padrão da rede, de excelência também, né? Dou aula na rede estadual e na rede municipal. Assim, eu não conheço a realidade do IFE, da rede federal, por dentro, né? Eu conheço o que eu vejo por fora. Então, assim, difícil fazer uma avaliação sobre como é a qualidade. Assim, o que eu vejo de fora é uma valorização do espaço escolar. Eu vejo isso de fora. Eu vejo que os professores eles têm uma oportunidade de pesquisa, de estudo, eles têm um tempo dedicado, eles têm possibilidade de dedicação exclusiva. E nessa dedicação exclusiva você vive mais a escola, você compreende mais o projeto pedagógico da escola. Então, eu acho que isso é fundamental, fundamental. A gente precisa caminhar um dia para essa escola de tempo integral. O IFE está caminhando assim. Eu vejo porque meus alunos que saíram do RUI para ir para o IFE estudam de manhã e de tarde lá o dia inteiro, praticamente moram no IFE. Então, assim, eu sei que tem isso, que tem uma carga horária maior, porque em educação, quantidade também é qualidade. Faz diferença. Faz diferença. A gente ter mais aulas, ter mais tempo na escola, viver mais a escola. Eu vejo isso lá no IFE, né? Os espaços que o IFE tem. O IFE tem os laboratórios, os alunos podem vivenciar, experimentar, ver aquilo que ele estudou lá no